Tudo bem, meus amores? Boa noite. Eu não sabia como começar o primeiro vídeo e nada melhor do que ter um direcionamento pra eu conseguir começar a falar das coisas que a gente precisa começar a falar. Eu vou embaralhar 3 oráculos aqui e a gente vai começar a nossa conversa sobre os nossos próximos 3 dias, basicamente até o final de semana, pra ver como é que vai ser a energia. Hoje é quinta-feira, 3 de julho de 2025 e a gente vai ver como é que vai ser o final de semana. Eu trabalho, né, então especificamente pra mim é sempre bom, né, ter uma orientação superior, que é tanta coisa que acontece quando a gente trabalha com cliente, com público, né. Às vezes não importa o quão preparada você está, sempre é melhor ter aquela benção. Então vamos lá. Esse é o tarô mitológico. Esse é o oráculo do Jardim dos Anjos. Não, mentira. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem? Eu sou a Psique, sejam bem-vindos, nós estamos ascendendo em Aquário e hoje vamos limpar a nossa aura de tudo que nos atrapalha. Vamos ouvir uma mensagem aqui dos nossos mentores, vamos ver uma orientação para os próximos 3 dias, para sexta, para sábado e domingo. Vamos começar com a bênção de Deus a reencontrar a nossa paz interior, né? Porque esse ano tá bem difícil. Então nós temos aqui 3 oráculos. Esse é o tarô mitológico, com os arcanos maiores. Esse é o oráculo dos arcanjos. E esse é o oráculo do Jardim dos Anjos. A minha pergunta é, né? Vamos lá, Nix, vamos lá. Como será a energia dos próximos dias para quem trabalha em final de semana? Para quem quer se dedicar a projetos? Para quem não passa, né, sexta, sábado e domingo somente descansando da energia da semana inteira? Como será? Vou botar aqui do lado. Me fala, por favor, como será a energia. Aqui eu tô falando com o Arcanjo Miguel, eu tô falando com a minha mentora pessoal, que é minha avó, que eu amo. Eu estou pedindo a Nix, que é a deusa do universo, a deusa da noite, do infinito, o sagrado feminino primordial. Eu peço a bênção e orientação dos meus mentores. Sexta, sábado e domingo. E ficou uma carta aqui dos arcanos menores. Eu achei que eu tinha separado tudo direitinho, mas claramente o meu inconsciente achou que talvez fosse importante. Vamos lá. A força, rainha de ouros e o diabo. Bom, a força, ela fala da gente com relação a como a gente lida com a nossa sombra. O diabo também, mas é um pouco diferente. O diabo fala do nosso ego.
como a gente lida com o nosso ego, com tudo que é material nosso, como a gente lida com o nosso corpo. A força é o que a gente faz com a nossa sombra. A gente é controlada por ela ou a gente consegue domar ela? A gente consegue enxergar ela, a gente consegue enxergar as nossas dificuldades do dia a dia e compreendendo o que a gente consegue melhorar, no que a gente não consegue ver. A sombra, ela não fala necessariamente somente sobre aquilo que você é ruim, que você é fraco, aquilo que você não consegue fazer. A sombra, ela nos fala sobre qual qualidade de Deus, né? Nós todos temos um Deus interior, todas somos centelhas divinas. Qual qualidade você não expressa? Às vezes não é que você expresse mal, às vezes você não expressa. Como é que você vai ser bom numa coisa se você não pratica? Se você nem externaliza aquilo? É difícil, não tem como. Então a gente começa aqui com a força, que fala sobre como a gente lida com a nossa sombra. E aí, muito bom isso aqui. Entre a força e o diabo parece até, assim, poesia, como as coisas conversam entre si. Você vê as cartas e elas são harmoniosas entre si. Você vê a Rainha de Ouros, que é exatamente uma rainha, né? Aqui não precisa ser mulher, é simplesmente a energia feminina sagrada, a energia de rainha feminina sagrada, que consegue exatamente lidar com tudo que é de ouro, tudo que é material. O corpo dela, o lar dela, a terra dela, o reino dela, o que é de dinheiro, o que é de trabalho, tudo ela consegue lidar. Essa Rainha de Ouros é extremamente competente. Ao mesmo tempo que ela é acessível, calorosa com seus súditos, ela sabe exatamente como impor o limite para ser respeitada, para ninguém ultrapassar o limite do que é saudável para ela. E o diabo fala sobre o nosso ego. O diabo não é uma carta temerosa, minha gente. O diabo fala sobre o nosso ego. E o que é o ego? É aquilo que a gente consegue enxergar. O ego é a nossa identidade. Quem eu acho que eu sou, como as pessoas me enxergam, isso é o ego. É o que está na consciência. A nossa sombra está no nosso inconsciente. O diabo, que fala sobre o ego, é o que está na consciência. É o que a gente já sabe. Não necessariamente que a gente consegue lidar. O diabo tem a ver com prazeres carnais também. Então, como é que a gente lida com o nosso corpo? Como é que a gente lida com o que é material ao nosso redor, com a nossa casa? A casa é um reflexo de nós, né? Se às vezes a gente tá com a cabeça... Tudo bem, que às vezes a gente é muito ocupado, né? Vamos lá, isso aqui é um canal pra gente trabalhadora. Eu quero fazer conteúdo acessível, que vocês consigam entender de graça pra vocês. Eu quero que vocês se cuidem de forma acessível. O que eu planejo oferecer pra vocês vai ser um preço acessível, porque eu sempre fui a favor disso. Então vamos lá. Qual é a mensagem dos arcanjos? Pra quem trabalha sexta, sábado e domingo. Ih, já caiu duas aqui, peraí. Aconteceu algo muito interessante hoje no meu trabalho. Eu trabalho com público. E o erro que eu cometi foi exatamente o erro que a cliente cometeu recentemente. Ela me contou isso depois que a gente solucionou a situação, né? A cliente, ela tava com uma amiga e as duas tinham duas compras de itens separados. E na hora que eu fui passar no sistema, eu selecionei a conta errada. E assim, tem momentos na nossa vida que a gente não sabe exatamente de onde surgiu aquilo. Tipo, a gente não sabe... Pra vocês verem que eu estou embaralhando, tá? Porque eu sei que... Gente, eu sou nova nisso. Eu sei que eu não vou ter o melhor ângulo. E eu não tenho uma mesa, eu tô fazendo na minha cama. Eu sei que eu não vou ter o melhor ângulo ainda. Né? Aquela experiência que a pessoa que tá gravando há muito tempo tem de fazer as mesmas aqui. Eu tô tentando, eu tô testando. Esse aqui é o oráculo dos arcanjos. E aconteceu algo muito engraçado. Eu cometi exatamente o mesmo erro que ela cometeu. Eu troquei no sistema, era pra eu ter selecionado a conta de uma
Enfim, as duas contas das duas amigas eu troquei e passei o cartão de uma. Depois que eu passei o cartão, né, eu fui verificar a nota e eu vi que eu tinha feito erro. E aí a minha supervisora falou que não sabia se eu ia conseguir fazer o estorno, porque o sistema tinha mudado de pagamento recentemente. Tipo, esses 2 dias atrás o sistema mudou. E aí depois que depois uma aceitou pagar, fazer o pix pra outra, graças a Deus tudo saiu direitinho, foi solucionado, com paz, com harmonia, com empatia, graças a Deus. Mas assim, e aí depois ela me contou que ela exatamente fez esse mesmo erro, ela trocou, ela trabalha com encomendas de produtos de organização, olha só que interessante. E eu adoro organizar as coisas, né, eu sempre gostei desde pequena. Sempre gostei de organizar as coisas. E ela me falou exatamente isso. Ela me falou que ela trocou as encomendas, a mesma coisa que eu fiz. Ela falou que trocou várias vezes, né? Todo aquele padrãozinho que você tem que seguir nas empresas. Eu passo 1, passo 2, passo 3 pra checar tudo, pra confirmar, pra saber que você tá fazendo tudo direitinho. Nós duas fizemos, é aquela coisa que eu falei com ela. Tipo, às vezes não tem explicação, assim. Às vezes você lê 10 vezes. Você presta atenção, você tá levando aquilo com seriedade, alguma coisa acontece que você não consegue, assim, saber se é a sua visão, às vezes você precisa de um óculos, ou se é cognitiva, às vezes você tem TDAH, e aí a forma que o seu cérebro funciona é diferente das outras pessoas, a forma que a sua atenção funciona é diferente, e às vezes não tem explicação, porque às vezes a gente não tem tudo o mais rápido possível, às vezes a gente precisa de ajuda, de terapia, e isso não é do dia pra noite pra quem não tem grana que nem eu, digamos assim. Vamos lá. Leitura intuitiva, tá, gente? Vamos lá. Vou ler os primeiros que saíram aqui. Arcanjo Metatron. As duas mensagens são do mesmo arcanjo, Arcanjo Metatron. E da força também, ó. A Rainha de Ouros saiu com o Arcanjo Metatron. Priorizar, concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e se motivar. Limpeza de chakra. Chame-me para limpar e abrir os seus chakras usando formas geométricas sagradas. Que interessante. E eu estava comentando exatamente com uma colega sobre fazer reiki. Estava comentando exatamente sobre isso. Então a gente associa a Rainha de Ouros com se concentrar nas prioridades, e é exatamente o que a Rainha de Ouros faz. Ó, vou ajudar a se organizar e se motivar, vou limpar seus chakras. Eu já vou procurar saber rezas para o Arcanjo Metatron. E vou colocar no final do vídeo depois que eu editar, se eu conseguir achar uma coisa maneira. Aqui a força saiu, o arcanjo, os dois saíram também juntos. Arcanjo Jeremiel. Revisão de vida. Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. Superando dificuldades. O pior agora está atrás de você e está superando os desafios anteriores. Nossa. Olha só a força. Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. É exatamente o trabalho com a sombra, né? Quando a gente faz um trabalho de acolher, de entender a nossa sombra, de trazer a nossa sombra para a luz, é exatamente isso. Você vai trabalhando cada coisinha que está emaranhada dentro de você, que está mal resolvida, qualquer comportamento seu que te faça mal, qualquer hábito ruim, você vai fazendo um por um. Você vai fazendo um por um, porque a caminhada espiritual nos coloca no nosso caminho. Se a gente não coloca, a caminhada coloca. O despertar traz isso pra gente. Esse ano tem falado muito sobre isso, né? Esse ano que teve Saturno em Áries. Ainda tá tendo, eu acho. Saturno em Áries, Netuno em Áries. Teve Vênus retrógrada. Um ano que tá falando muito sobre organizar tudo que esteja mal resolvido, tudo que não tem alicerce, tudo que não tem estrutura para continuar, tudo que esteja impedindo o nosso progresso. Mesmo que seja doloroso, despertar exige isso. Não tem como a gente seguir em frente sem isso. A gente precisa olhar para nossa sombra e integrar ela. Ó, superando dificuldades, Arcanjo Jeremiel, o pior agora está atrás de você e está superando os desafios anteriores.
Ou seja, se antes, né, no início do ano passado, eu aceitava padrões, relações que não me cabiam, agora eu não aceito mais. E quando eu falo não aceito, eu não tô falando pra terminar com tudo, com todos, largar tudo, largar seu emprego sem ter garantia de um emprego melhor, não. Não é isso, vamos com calma. O que isso significa? Por exemplo, estou no emprego e não estou completamente feliz nesse emprego, não me vejo nessa empresa mais. Você vai procurar outras coisas. Você vai continuar onde está, fazendo seu trabalho bonitinho, seguindo as regras, tudo que você precisa, sendo cordial com as pessoas, tudo de boa, vivendo na paz. Não é pra você sair jogando tudo pro alto, xingando ninguém, sabe? Não existe isso. Nós somos pessoas maduras. Nós estamos amadurecendo. Nós estamos usando a energia, a força desse ano exatamente para amadurecer. 2025, ano 9, uma energia de fim de ciclo. Ano que vem... Desculpa, gente, pelo som. Porque eu tô gripada e eu tô gripada há 3 semanas. Eu tô querendo gravar 3 semanas. E eu preciso fazer, gente. Eu preciso fazer. Entendeu? Então vamos continuar. Ano que vem é ano 1. Como é que eu vou começar um projeto fodástico? Meu Deus, eu não posso falar palavrão no YouTube. Como é que eu vou começar um projeto maneiro na minha vida? Um projeto, sabe, maravilhoso, se eu tenho um bando de coisas mal resolvidas? Não tem como. Então, pra quem tá vivendo igual a mim, o retorno de Saturno também fala sobre isso. Retorno de Saturno só fala, joga na nossa cara todos os padrões antigos que a gente fez na nossa vida, ou que fizeram com a gente, né? Todas as situações, relações, contextos sociais, íntimos, de trabalho, de escola, de intelectuais, de projetos criativos, todo tipo de coisa que estava mal resolvida, Saturno vem e corta. O Saturno limita. O Saturno, ele poda. Sabe aquela coisa, ai, you're a diamond in the rocks. Você é um diamante que precisa ser lapidado. Saturno faz isso. Júpiter fala assim, você é uma estrela, você se expande, você brilha, você tem tudo que você precisa. O Júpiter, ele é otimista, mas o Saturno é pessimista? Não necessariamente, vamos com calma. Tadinho de Capricórnio. Não necessariamente é pessimista, né? Depende de como você trabalha seu Saturno. Se você trabalha com maturidade, você entende que você tem coisas de você que você precisa trabalhar, como todo mundo, ninguém é perfeito, e você vai precisar lapidar isso. E Saturno nos fala disso. O que a gente precisa lapidar, o que a gente está trabalhando de forma desequilibrada. Rainha de Ouros, a limpeza de chakra, tudo a ver. Porque a Rainha de Ouros, ela precisa estar equilibrada, ela precisa estar com o seu campo magnético fechado para ela poder fazer o que ela precisa fazer, desempenhar o papel dela, reinar, governar, sem que a energia dela seja drenada, porque senão todo mundo suga tudo que ela tem, e aí ela se vê estressada e sugando a energia dos outros que não é dela, e nada disso. Saturno veio também para cortar isso, nada disso. Tem que botar limite, tem que fazer estrutura. Saturno é sobre estrutura. Saturno é sobre estrutura, sobre tempo, sobre limites. E isso não é necessariamente ruim, não, gente. É porque as pessoas não estão acostumadas a ver só o lado negativo das coisas. Ó, isso é sombra também, né? A sombra é sobre acolher tudo que a gente fica julgando de bom e de ruim. Quando a gente sabe trabalhar as coisas, essa coisa de bom e ruim vai se tornando relativa. Tudo bem, você pode, por exemplo, você pode não estar no seu emprego dos sonhos, mas não é porque você não está no emprego que você quer estar, que você se vê daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, quando você conseguir o emprego que você quer, que você precisa tornar o seu emprego atual um inferno. Que você precisa ser grosseiro com as pessoas, que você precisa deixar de fazer o seu trabalho, porque você não arrumou um emprego, olha, ninguém tem culpa que você não arrumou um emprego nos seus sonhos ainda. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo ganhando sua dignidade, tá todo mundo ganhando seu pão, tá todo mundo trabalhando, não precisa saber. Enfim, vocês conseguiram entender. E aqui o diabo, arcanjo Sandalphon e Jofiel. Jofiel eu já tô mais acostumada, mas esse nome Sandalphon eu confesso que é um nome que eu conheço só há 1 mês, aproximadamente. Não estava sabendo sobre ele. Vitória, suas orações foram ouvidas e atendidas, tenha fé.
Ao ar livre, saia, respire um pouco de ar fresco e conecte-se com a natureza. E conecte-se. Gente, o que está acontecendo com a minha voz? Que eu fico gripada e fico... Como é que é o nome? Eu fico gaga. Não sei porquê. Parece que a corda vocal sente, né? O catarro. Desculpa falar, eu sei que para alguns pode ser nojento. Talvez até corte essa parte, mas enfim. Arcanjo Jofiel. Ao ar livre, saia, respire um pouco de ar livre, de ar fresco e se conecte com a natureza para aliviar o estresse e obter novas ideias criativas. Isso também tem a ver com se energizar, né? Se você tem a chance, se você mora perto da natureza, se você mora perto da praia, de uma floresta limpa, que seja um lugar que você consiga ir para fazer uma caminhada, sabe? Um lugar limpo, na natureza, de boas, um lugar com energia boa. Se você tem acesso a isso, você pode muito bem fazer uma oração ali, escrever tudo que você precisa e depois voltar pra casa. Mas faz o seguinte, energização, vamos passo a passo. Primeiro você precisa se limpar, depois você se energiza, entendeu? A praia faz os dois ao mesmo tempo, porque a praia já tem um poder limpante, né? A praia já é quando, principalmente filho de Iemanjá, sente, quem tem mais uma conexão com o elemento da água sente muito isso. Vai tomar um banho na praia e parece que foi um descarrego, né? Um alívio. A pessoa, às vezes, sai tanta coisa ali daquele perispírito, coitado, que tava todo contaminado, que a pessoa tava tão drenada que a pessoa às vezes sente até sono, quer dormir, de tão relaxada que a pessoa fica, coitada. Então vamos lá. O diabo com a vitória. Suas orações foram ouvidas e atendidas. Tenha fé, ou seja, um ego que está sendo conduzido aqui por orações. O ego, o diabo, está sendo conduzido pelo Deus interior da pessoa. A pessoa está orando para ter a sua vitória. E tá falando pra gente se energizar na natureza, que também tem a ver com o diabo, porque o diabo é da natureza carnal, mas da natureza carnal e mundana, de tudo aquilo que é do natural. Não é tecnológico, é natural. São os seus instintos, é o seu ego, a sensação do nosso corpo, né? Os sentidos, seis sentidos. Isso também tem a ver com o diabo, porque fala de tudo que a gente sente, das nossas sensações. O diabo é terra, é matéria. E a gente também tem matéria para crescer. Nossa vida espiritual não é só espírito. Por isso que a gente está aqui encarnado. Nossa vida espiritual, esse corpo que a gente tem, essa vida que nos foi dada, ela tem um motivo, ou vários motivos. Tem várias oportunidades e chances pra gente crescer como espírito a partir do nosso corpo. O nosso corpo é o nosso templo. O que ele tem a nos ensinar? Como é que a gente pode ouvir o nosso corpo? Como é que a gente precisa ser uma pessoa mais paciente? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito impaciente. Herdei essa impaciência do meu pai, né? A gente tem Saturno em Áries. E Saturno em Áries, Saturno é o tempo. Áries é o signo que quer tudo de imediato, né? Áries é sobre inovação, iniciativa, liderança, imediatismo. Áries é o impulsivo. Áries é a criança do zodíaco que quer começar a fazer tudo sem pensar, não pensa e sai fazendo as coisas em impulso, quebra pé e não sei o que. Elevada, beça, é Áries. E aí você bota o tempo em Áries, ou seja, a gente tem essa questão de lidar com o tempo de uma forma meio infantil mesmo. Porque querer tudo de imediato, é claro que isso é algo imaturo, é claro que a gente precisa desenvolver a paciência. Então se a gente tem um corpo que não é o corpo mais atlético, isso pode nos ensinar a ter mais paciência, porque nos obriga a ter mais paciência, né? Tem várias situações na nossa vida encarnada aqui que a gente é obrigado a ter pra gente desenvolver, pra gente amadurecer. Com todo mundo é assim. E agora pra fechar, vamos ver o oráculo aqui do Jardim dos Anjos, porque eu acho que já deu pra entender aqui bem. Ó, a força com o arcanjo Jeremiel, falando de revisar a vida, de abraçar nossa sombra, de superar as dificuldades. E que o pior já passou. Porque se antes a gente aceitava um relacionamento com uma pessoa que não nos amava de verdade,
ou não tinha os mesmos objetivos de vida que a gente, agora a gente não aceita mais. Agora a gente termina, a gente vai fazer as pazes, a gente vai digerir esse término, vai digerir o que essa relação pode ter nos ensinado e ainda tem a nos ensinar, porque nem toda digestão é rápida, nem todo metabolismo é rápido, às vezes o metabolismo é lento, às vezes a gente precisa ficar ali no molho para absorver, para entender aquilo. A gente precisa ficar matutando aquela questão até entender tudo. Quanto mais coisas uma situação tem a nos ensinar, mais a gente precisa matutar. Às vezes a gente acha que entendeu tudo daquilo, vem a vida, vem o universo e pá, na sua cara. Toma, aqui, você não entendeu tudo, você ainda tem que entender isso. E a gente percebe que a gente entendeu às vezes 40, às vezes 30%, que a gente ainda tem que entender os outros 70%. O que essa relação significava pra gente. Meus limites eram respeitados. O quanto a ver se a pessoa tinha a ver comigo. O quanto realmente a gente era compatível, a gente era afim. Tinha afinidades. De valores, de visão de vida, até valores espirituais. E ver aqui com a graça, a gente consegue alcançar a graça. Não tá dando pra ver ainda. Peraí, deixa eu colocar as cartas aqui de forma que vocês consigam ver. A carta que saiu aqui pra força é a graça. Eu vou fazer o seguinte, peraí, deixa eu organizar aqui. Ó, o diabo com os arcanjos. Deixa eu chegar pro lado que vocês conseguem enxergar melhor. A força com o arcanjo Jeremiel e a graça. A rainha de ouros com o posicionamento. Esse jardim dos anjos eu gosto muito porque esse oráculo é muito simples. São imagens, desenhos muito lindos e palavras. E para quem é intuitivo, às vezes uma palavra basta, porque daquilo a gente consegue desenvolver bastante coisa. E às vezes quando a gente não consegue saber de onde a gente começa, o oráculo nos mostra, a partir de imagens, arquétipos e símbolos. Ó, vê se ficou melhor assim pra vocês agora. Peraí, ainda. Gente, eu tô aprendendo, tá? Tenham muita paciência comigo, por favor. Eu estou fazendo tudo isso de muito bom grado e é algo que eu tô querendo fazer já tem bastante tempo e eu não tinha tido nem a coragem e acho que também foi nem o chamado. Eu não sabia se eu tinha o talento agora. Agora eu sei quem eu sou. Agora o despertar veio e não tem mais como voltar atrás. Ai, gente, espero que vocês consigam ver direitinho. Tá tão lindo pra mim aqui. Tá tão lindo. Eu tô feliz, gostei. Vamos lá, carta da força. Lembrando, sexta, sábado e domingos. Os próximos, hoje é dia 3. Hoje é quinta-feira. Sexta, dia 4, sábado, dia 5 e domingo, dia 6 de julho. A força, como a gente lida com a nossa sombra, a gente precisa revisar tudo o que tá emaranhado na nossa vida. Quando a gente faz isso, a gente consegue superar as nossas dificuldades e a graça de Deus vem. Vamos lá. A rainha de ouros. A gente precisa priorizar o que a gente realmente, priorizar nossas tarefas, nossas responsabilidades, tudo que a gente precisa desempenhar no nosso dia a dia, nesses 3 dias de sexta, sábado e domingo. E a gente precisa limpar os nossos chakras e precisa fechar o nosso campo magnético pra gente conseguir fazer isso de forma que seja saudável pra gente. Porque a rainha de ouros é assim, ela é abundante. Aqui fala aqui a palavra posicionamento. Ou seja, a gente precisa limpar nossos chakras, a gente precisa orar e fechar nosso campo magnético pra gente poder nos blindar. Pra gente não absorver a energia dos outros e não lidar com... não cair no nosso colo, às vezes, erros dos outros. Eu falei isso. Por que eu falei sobre essa situação no meu trabalho? Porque quando aconteceu isso, eu falei, caraca, eu espelhei o erro dela sem querer. Sem saber, eu espelhei o erro dela. Exatamente o erro que a minha cliente cometeu, eu cometi com ela. Olha só que coisa.
Olha só que coisa. Eu tava pensando, o que é isso? A mediunidade de espelho, de espelhamento? Eu reflito os erros das outras pessoas? Eu fiquei tentando entender, né? Até anotei porque se você pegar o livro dos médiuns, não tem escrito isso. Pelo menos não que eu saiba. Vou até dar uma lida, mas enfim. Mas as pessoas, elas cada um tem a sua intuição de um jeito, né? E ainda mais aqui no Ascendente em Aquário, que, menina, com 8 planetas em Aquário, assim, eu sou diferentona sem eu querer ser, sabe? Às vezes eu queria até ser mais normal, mas não acontece. Para, Pituco, peraí, meu gato. E aqui o diabo com o arcanjo Sandalphon. O arcanjo Sandalphon. Vitória, suas orações foram ouvidas e atendidas, tenha fé. E arcanjo Jofiel, pra gente se energizar ao ar livre, fluidez, ou seja, quando a gente ora, a gente pede ajuda a Deus para lidar com nossas dificuldades, para superar essas dificuldades que fala a carta da força. Ó, eu acolho a minha sombra, eu escolho a minha sombra. Eu escolho a minha sombra. Olha só que frase poderosa. Eu escolho a minha sombra. A minha sombra é parte de mim. Eu não posso rejeitar nenhuma parte de mim. Eu preciso me amar por inteira. Eu preciso me amar por completo. Eu sou uma centelha divina. Eu tenho um Deus interior, uma deusa. No meu caso, sou uma deusa. Eu preciso reconhecer essa deusa. Eu preciso aceitar a minha divindade, a minha eternidade dentro de mim. Eu preciso aceitar a minha luz. E eu só consigo fazer isso se eu aceito e eu abraço também a minha sombra. Eu escolho a minha sombra, eu escolho trabalhar a minha sombra, eu escolho acolher a minha sombra. Eu escolho iluminar a minha sombra. E quando eu faço isso, eu sou imparável. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu não quero também, né? Eu sei também o que eu não quero. E eu sei que eu preciso trabalhar para conseguir aquilo que eu quero. Eu sei que eu preciso orar para tirar todo esse emaranhado que tem dentro de mim, às vezes mágoa e sentimento, às vezes raiva. Tudo que eu tenho dificuldade, eu peço para Deus me ajudar, para me orientar. Eu peço para Deus encher o meu coração de paz, de amor, de perdão. Eu peço perdão a quem eu magoei e eu perdoo quem me magoou. Eu rezo o dia inteiro, eu rezo todo dia para Arcanjo Miguel, que é um dos mentores desse canal. Quando eu consigo acolher a minha sombra, quando eu ilumino a minha sombra, me vem a graça de Deus, gente. Essa carta aqui é linda. Não sei se vocês conseguem ver a carta. Olha que carta linda. É ela orando, olhando para os céus e uma luz caindo sobre ela. Uma luz. O céu responde, gente. O céu responde. Só de Deus tirar do nosso coração mágoa, ressentimento, dor, ansiedade, inquietude, só da gente conseguir sentir paz interior, conseguir perdoar, conseguir amar. Gente, isso é muito, muito. Porque o fato das pessoas não conseguirem fazer isso é o que impede elas de serem as melhores pessoas que elas poderiam ser. O fato das pessoas não conseguirem fazer isso e amadurecer impede elas de brilharem. Afastam elas da luz delas, da própria luz. Às vezes a pessoa não tem medo da sombra, às vezes a pessoa tem medo de ser grande, de ser uma estrela, de brilhar, de aparecer. É tanto poder quando você percebe que você tem um Deus dentro de você, que você é uma centelha divina, que você pode ser tudo o que você quiser, desde que aquilo esteja de acordo com as leis do universo, do amor. Você até pode conseguir se você querer de outras formas, se você querer pela parte do mal, mas você vai ter que enfrentar as consequências disso. E pelas leis do universo, nós somos infinitos. Amor é uma força expansiva.
O amor não acaba. A Rainha de Ouros, ó, fechando os nossos chakras, limpando nossos chakras, fechando nosso campo magnético, priorizando o que a gente precisa fazer, ó, tomando um posicionamento, a gente consegue ter paz interior nesse trabalho de sexta, sábado e domingo, nesse final de semana que a gente precisa trabalhar. E aqui, orando, a gente consegue ter vitórias. E as coisas fluem quando a gente ora. Quando o nosso ego está sendo guiado pelo nosso Deus interior, as coisas fluem. E claro, se você consegue se energizar, vá para a natureza. Se energize. Sabe às vezes como a gente consegue ficar mais próximo da natureza? Toma um banho de ervas. Vamos lá, eu particularmente moro longe da natureza. Não tem uma floresta que eu possa ir, não tem uma cachoeira, uma praia, nada. Eu moro muito no meio muito urbano. Estou procurando erva para comprar e tomar um banho gostoso. Erva de boldo. É bom para prosperidade. E é um banho que você consegue tomar da cabeça aos pés. Eu adoro banho assim, porque eu me sinto completamente limpo. Eu vou fazendo a oração. Primeiro a gente conversa com Deus. Eu converso com Deus. Se precisar desabafar, eu desabafo. Entendeu? Eu peço pra Deus tirar no meu coração. Se eu tiver assim, né? Claro. Qualquer coisa que esteja mal resolvida, que esteja me atrapalhando, que esteja atrapalhando o meu equilíbrio naquele momento, que esteja tirando a minha paz de espírito. Eu peço para Arcanjo Miguel, para Nix, para Deus do Universo, tirar isso do meu coração, encher o meu coração de paz, de tranquilidade. Arcanjo Miguel me enche com a sua fé inabalável. Eu peço. Eu peço ajuda a eles. Abençoa o meu trabalho, me abençoa a minha família, abençoa o meu filho, abençoa todos os meus clientes, todas as pessoas que eu interajo, abençoa todos os meus chefes, abençoa todas as pessoas do meu trabalho, todos os meus colegas. Todas as pessoas, até aquelas que não gostam de mim, por favor, Deus, abençoe todas as pessoas. Quanto mais paz, quanto mais amor a gente tem, mais a gente prospera, mais a gente ganha dinheiro. Picuinhas do dia a dia, fofoquinhas, não me interessa. Eu quero ficar em paz comigo, com todo mundo. Porque eu estou numa caminhada espiritual. Tá bom, gente? Muito obrigada. Essa foi a leitura de hoje. Abençoados sejam e a gente se vê logo, logo em breve.